Boa noite a todos. Entrando aqui nesse sábado chuvoso aqui em São Paulo. Bastante chuva, né? Eu voltei agora há pouco. Nossa, tava uma coisa doida de tanta chuva. Mas, assim, o lugar que eu estava não teve alagamento, né? Graças a Deus. Então, eu cheguei bem em casa. Fui até o Jabaquara, na igreja de São Judas. E depois eu fui na Rua Tutóia. Então foi assim, não teve alagamento, graças a Deus. Tô aqui de volta na Moca. Bom, boa noite a todos. Ah, venho aqui hoje, né? Ontem eu comecei uma live, entrou a Defesa Civil avisando que ia ter alagamento, sumiu meu vídeo, não consegui entrar novamente. Não sei o que aconteceu, tá? No meu telefone, ou sei lá o que foi. Eu tava fazendo uma live sobre o agir invisível de Deus, né? Que é um livro que eu ganhei do meu filho. Tá aqui, ó. O Agir Invisível de Deus. Maravilhoso livro, tá? Gostei de verdade. Gratidão, Fá. Gratidão, gratidão, gratidão. Tá? É uma coisa assim que eu acredito tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver com aquilo que eu tento passar, que é o Agir Invisível de Deus. E esse livro é de Luciano Subirá, tá? E é assim, ontem eu estava tentando começar uma live, de repente entrou no meu celular o aviso da Defesa Civil, que eu tenho, né? Eu sigo eles e eu gosto de saber, né? A gente anda muito por aí, então a gente precisa saber onde que vai ter alagamento, onde não vai ter. Então aí quando eu tava falando, de repente sumiu tudo. Deu um apagão aqui nas minhas coisas e eu não consegui voltar. Então hoje, ó, eu aqui de novo, tá? Boa noite a todos. Gratidão por todo mundo estar na live, tá? Gratidão por estarem aqui. E o que eu vou falar? Sobre o agir invisível de Deus. Aproveitar o gatilho do livro, tá? Que eu ganhei do meu filho, que é maravilhoso, tanto meu filho quanto o livro, tá? E é assim, o agir invisível de Deus, ele se manifesta nas entrelinhas da vida, nos momentos em que as coisas parecem desconexas, mas no fundo estão sendo tecidas com a perfeição divina. É um mistério que move as forças do universo sem que percebamos, trazendo respostas, soluções e mudanças inesperadas. Deus age no silêncio, na fé que floresce nos corações e na força que nos mantém em pé diante dos desafios. Então é isso que eu venho trazer hoje para vocês, uma reflexão sobre isso, tá? Que é o agir invisível de Deus. Que mesmo que a gente não creia e mesmo que a gente não acredite, ele está lá, tá? O fato de você não acreditar em alguma coisa, isso não quer dizer que aquilo não exista. Então pensem nisso. Muita gratidão por todos vocês, estão entrando na live no sábado à noite, tá? Então, é assim. O Luciano Subirá é uma referência simbólica, ou uma expressão pessoal aqui. Pode representar a ascensão, né, diante da obra divina. A superação que só é possível com a força do Criador. Deus, ele vai avançando em nossa jornada espiritual e terrena, muito além daquilo que a gente pode imaginar. Então, vamos explorar isso de forma mais detalhada. Para elaborar, né, um agir invisível de Deus, uma analogia, é muito importante a construção, né? É muito importante a construção das coisas e do pensamento humano. O primeiro capítulo, ele nos diz a mão invisível no universo. Neste capítulo, exploramos como o agir de Deus pode ser observado nos mecanismos perfeitos do universo.
tudo que nos sustenta, aquilo que sustenta os planetas, os ciclos das estações em harmonia, o ecossistema, tudo aponta para um Criador, correto? Então, as ações não é vista diretamente, mas é sentida e comprovada pela ordem da existência. A fé nos ensina a reconhecer Deus nesses detalhes invisíveis, percebendo que Ele guia toda a criação com o propósito do amor. Então, isso foi um resumo do primeiro capítulo. Segundo capítulo, o mistério do silêncio divino. Deus, muitas vezes, ele parece silencioso, mas seu silêncio, ele é um campo fértil para a nossa fé. Quando o barulho do mundo cala, o coração ouve sua voz sutil, que orienta através de insights, de intuições. Então vamos refletir aqui sobre os momentos em que buscamos respostas desesperadas e encontramos a presença de Deus nos pequenos sinais, nos quais Ele trabalha enquanto nós esperamos. Porque a gente espera nele, certo? Vou beber um gole d'água. No terceiro capítulo, o tempo divino. Eu sempre falo no tempo de Deus. Então, nesse capítulo, né, que é do livro, tá? Esse livro aqui, ó. O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. Eu ganhei esse livro do meu filho e eu achei assim muito legal, muito bom de verdade. Tem tudo a ver comigo, você entendeu? Isso, eu gostei, ele acertou no tema. Porque eu acredito no agir invisível de Deus. E como acredito, certo? Como acredito. Isso veio a calhar e eu falei, não, eu não vou só ficar para mim, eu vou passar para todos. Você entendeu? Então por isso que eu trouxe aqui. Então o tempo de Deus, o tempo divino. Nesse capítulo, né, eu tô dando um spoiler do que é o livro, tá? É um resuminho daquilo que eu li, certo? Então eu tô trazendo para vocês, depois eu vou dar algumas explicações, alguns insights meus, tá bom? Então assim, aprofundamos o conceito de Kairos, né, o tempo de Deus, que transcende a pressa humana. Às vezes, quando a gente pede alguma coisa e a gente não alcança naquele momento, não é por castigo, porque você não merece, porque toda aquela ladainha que o nosso ego fica na nossa orelha falando, certo? Não é por isso. É porque a gente precisa ser moldado, curado para receber. É isso. Eu entendo desta maneira, certo? O tempo de Deus. Ele não está ali para castigar, ele está ali para que nós sejamos moldados. Porque às vezes aquilo que você pede, você naquele momento não está preparado para receber. Mas só que você não sabe disso. Você quer porque quer, entendeu? E Deus não é assim. Não é assim. Não é assim. Crer em Deus não é assim. Ah, eu quero porque quero. Tá? Então, ele age no tempo certo, moldando os eventos ou, como fala, não tem atraso nisso tudo. Quando tudo parece atrasado ou perdido, esse momento de confiar se alinhe à circunstância, se alinhe ao agir de Deus no invisível, para um propósito maior. Tudo isso tem um propósito, a demora tem um propósito. Ela não é porque está te castigando, porque você tem que esperar e tá, não é isso. É para te moldar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação. E se você continua, a lição vem,
a lição vem, a lição vem, sempre repetidamente, é porque você não aprendeu a lição e tá lá repetindo. Você só vai, como fala, passar de fase, que nem no videogame, se você passar de fase. A paciência e a espera, elas são atos de fé que nos ensinam a compreender o tempo divino, o tempo de Deus. Aí nós vamos para o 4º capítulo, a providência nos detalhes. Aqui, dissertamos sobre a providência divina, o cuidado amoroso de Deus. Ele age nos detalhes, aparentemente insignificantes nas nossas vidas, mas que não são insignificantes. Então, esse é inesperado, em pequenos gestos, vai se transformando o nosso dia a dia. E se a gente perceber e agradecer, mesmo pela mínima coisa, que já é um degrauzinho, uma areinha, um cimentinho que você coloca lá no teu degrauzinho para subir, se você perceber isso e agradecer, ele age melhor ainda. Ele vai agir melhor ainda com o teu reconhecimento, mesmo nas pequenas coisas, nas entrelinhas, costurando um plano maior para o bem daqueles que confiam nele. Então, o que nós precisamos? Confiar em Deus. Aí tem lá o sofrimento, 5º capítulo, sofrimento como ferramenta de transformação. Muitos questionam o agir de Deus em meio ao sofrimento. Bastante gente, a gente não entende, certo? A gente vai lá questionar porque está merecendo aquilo, certo? Então, nesse capítulo, a reflexão sobre como Deus utiliza a dor como uma ferramenta de crescimento e transformação. Sabe aquele ditado que diz, ou você aprende pelo amor ou pela dor? É você que vai escolher. Você é 100% responsável por tudo que te acontece. Então, se você está na dor, pare, pense, reflita e veja os porquês da situação. Ele não é um autor do sofrimento, mas trabalha nele para te moldar o teu caráter, ensinar lições profundas e nos conduzir a uma relação mais íntima com ele. Então, você tem lá o teu caminho. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. É você que vai na encruzilhada ali, é você que vai ou para um caminho ou pelo outro. Ou pelo outro. Eu prefiro pelo amor, pela fé, pela devoção. Isso me faz não ter problema? Óbvio que não. É óbvio que eu tenho problema. É óbvio que eu tenho coisa para resolver. Não tem dúvida. Eu estou em crescimento. Eu estou, como é que fala, aqui na jornada da autocura, da cura, do autoconhecimento. Todos nós estamos. Porque senão nós não estaríamos nesse plano. Estaríamos lá, batendo asa no céu. Certo? Então, gente, vamos ter fé. Acreditar. Mas acreditar é um acreditar genuíno. Não falar que acredita e não acredita. Não falar que entrego na mão de Deus e sai aí desesperado. A gente entrega na mão de Deus. Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Qual é a nossa? A nossa é buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar a cura com fé e devoção. Isso aí, tá? Então, só um minuto, gente, que eu preciso responder aqui. Só um minutinho. Estou na live. Meus filhos pensam que eu fico aqui.
Pronto. Aqui é vida real, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para onde eu tava. Pronto, voltei. Vamos lá, gente. Oh, meu Deus, saí do negócio. Só um minutinho. É hoje. Vai começar que nem ontem, ó. A confusão danada que deu. Aquela. Entrou aí a Defesa Civil falando que ia ter ponto de alagamento e ponto de deslizamento. Aí, de repente, apagou o meu celular, apagou tudo aqui. Eu não conseguia voltar na live. E eu não voltei, tá? Eu tava falando o mesmo tema e eu não voltei, porque eu não consegui. Então é assim, quando a gente tá falando, acontece alguma coisa, a gente some e não volta, é por conta de que aconteceu algo, tá, gente? Não é porque a gente sumiu porque quis sumir, tá? Lembra disso. E aqui, assim, é tudo vida real. Olha, meus filhos estavam falando comigo, eles estão fora, né? Eles estavam comigo falando aqui, aí eu tava respondendo, tá bom? Então vocês me desculpem, vamos voltar aqui. Então vamos ter fé, devoção, entendimento, sabedoria, autoconhecimento e assim por diante. E vamos que vamos no crescimento da nossa evolução espiritual, da nossa evolução como ser humano. Na verdade, e se nós estamos aqui neste plano, é porque a gente precisa crescer, aprender, crescer e evoluir. Tá bom? Então vamos lá. O 6º capítulo. A fé que move montanhas. Eu acredito nisso. Eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. A vida é um milagre. Então, o agir de Deus está intimamente ligado à fé. A fé. Uma hora ou outra, você vai. Não é que você vai ter que, mas você vai entender que. Entender que só de mãos dadas com Deus, com a sua espiritualidade em dia, você tendo fé e devoção, é que você vai conseguir crescer e caminhar nessa terra. É simples. É simples. Eu acredito nisso. O agir de Deus está intimamente ligado à fé. Então, esse capítulo, que a fé move montanha, ele aborda como a fé nos conecta à ação divina, permitindo que experimentemos milagres e mudanças que de outra forma pareceriam impossíveis. A fé é o veículo que abre o caminho invisível de Deus, operando o extraordinário no cotidiano. E eu tenho plena certeza disso. Plena certeza disso. Eu tenho fé genuína. Fé genuína. E eu acredito no mal que vem para o bem. Às vezes a gente pensa que é mal. Às vezes acontecem coisas na vida da gente, um atraso, sei lá, uma coisa estranha. Eu não gosto de falar ruim, mas uma coisa estranha na vida da gente. Para que a gente pare e pense e vá procurar solução para aquilo. Vá procurar solução para aquilo. A gente tem que entender a energia que nos cerca. A vida não é um mar de rosas. A vida tem espinhos. Mas o que nos resta? Quebrar o espinho, tirar o espinho. E como a gente faz isso? Entendendo o que nos acontece. Entendendo. Vá buscar conhecimento. Vá buscar entendimento. Para quê? Para que você se blinde, se proteja. Para que você vá buscar a proteção para viver aqui na fisicalidade, na Terra, que não é fácil. É óbvio que não é fácil. Certo? É como se matar um leão por dia. Eu não gosto de matar o leão, mas, certo? É como a gente ter obstáculos e mais obstáculos. E se a gente não tiver fé, o que nós vamos ter, gente? Se a gente não ter Deus no coração, Deus, e Deus, o que nós vamos ter? Fala sério. O quê? Esse cotidiano maluco? Essa vida doida? Onde todo mundo é assim? Ó, assim. Fica difícil, né? Então, resta-nos o quê?
buscar entendimento. Para quê? Para nos curarmos, não para ser melhor que o outro, para ser melhor do que eu fui ontem, para que eu evolua. É isso que eu proponho para vocês, tá? Entender, ler, e eu agradeço meu filho pelo livro que ele me presenteou, tá? Amei de paixão. O agir invisível de Deus. Então vamos lá. A ação de Deus, o 7º capítulo. A ação de Deus nas relações humanas. Deus age por meio de pessoas, desde uma palavra amiga até o auxílio inesperado. Ele se manifesta nas interações humanas. E este capítulo reflete sobre como somos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E sobre como Ele, Deus, orquestra encontros, reconciliações para cumprir o seu plano. Então é isso. A ação de Deus nas relações humanas. A gente, como fala, deveria, todos nós, amar o próximo. É difícil? Com certeza. Qual é o problema? O próprio próximo. As pessoas são difíceis. Mas elas são difíceis por quê? Porque são ignorantes. Não ignorantes de estudo, mas ignorantes na emoção, no sentido, na carência. Mas não a carência, eu não falo aqui de dinheiro. Eu falo de muita coisa. A carência, ela não é só de dinheiro. Ela é de muita coisa. Então, a gente tem, como fala, que entender o porquê aquela pessoa é amarga, porquê aquela pessoa é difícil. É claro que é difícil. Se fosse fácil, né? O mundo não estaria aí perdidão, aí tão loucão, né? Perdido não está. Eu acredito que ainda vai ter jeito. Mas estão perdidos. Tantas pessoas perdidas, tantos adolescentes perdidos, tantos pais perdidos, tanto marido e mulher perdido, né? Tá uma coisa estranha. Então vamos pedir para Deus, para quê? Para que nos unam em pensamento, em ação. Vamos amar o próximo, vamos fazer o bem para o próximo, que o que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Eu não vou fazer nada de ruim para o outro porque eu não quero para mim. Vamos começar a ter postura. Isso é postura de vida. Mesmo que você não tenha sido criado assim. Eu sei que muitos lares são maluco, bem maluco. As pessoas se separam por qualquer coisa, ou por violência, ou sei lá, Deus por quê. Certo? Porque ele me disse. Quantas relações entre pais e filhos por conta de disse-me-disse, por causa de ordem, não saber aplicar a ordem e alguém não saber receber ordem. Então, vamos nos encaixar, vamos pensar, vamos raciocinar. Eu acredito que de mãos dadas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir a ação de Deus em nossas vidas. E para que isso aconteça, a gente precisa do quê? Amar genuinamente Deus. Ter uma rotina com Deus. Eu não digo frequentar a igreja, eu não estou falando disso, tá? Templo. Eu não estou falando disso, gente. Eu estou falando, eu gosto de ir na igreja católica. Acabei de vir da igreja de São José, atrás da igreja de São Judas, onde fica aquele orfanato dos meninos de São Judas. Eu adoro ir lá, certo? Eu gosto de ir lá de verdade. Praticamente eu vou, assim, quase toda, não digo toda semana, mas eu vou bastante, tá? Eu gosto de assistir missa de sábado com meu marido. Antigamente eu levava todos os meus filhos. Meu filho foi batizado lá, um deles foi batizado no São Judas, que não é a igreja de São Judas, é atrás. Ela é a igreja de São José, só que dentro do orfanato dos meninos de São Judas. Eu gosto de ir lá, eu faço campanha. Acabei de levar meu carro carregado de livro para lá, tá? Porque eu faço o quê? Campanha. Faço campanha aqui no meu prédio, faço campanha com quem eu conheço para doação de livros. Por quê? Se a gente não ocupa, tem quem ocupa.
E hoje eu levei meu carro carregado, com 2 computadores, com 2 torres de computador, com um monte de coisa, um monte de coisa. Valeu, valeu, valeu. Gostei. Nossa, como eu gosto de fazer isso. Certo? Eu gosto de verdade. Porque se você leva conhecimento, porque tem pessoas que não conseguem comprar. Levei um método maravilhoso lá de de, foi do que? De quinta a nono ano. Quinta a nono ano. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, gostei. Agradeço, gratidão para quem deu, né? Gratidão para quem deu. Foi muito bom. Ó, o meu filho mandando mais mensagem, misericórdia. Vamos lá. O que tá escrito? O importante foi ir, né? Deixa eu falar para ele que eu tô em live. Estou na live. Me avisa quando chegar, né? Vamos lá, pronto. Hoje foi um dia punk, né? Um monte de coisa. Voltei aqui para minha. Foi um dia punk aí para eles, muita coisa, né? Muito, muito lugar. Ainda choveu. E eles tinham a entrega. Hoje o sensei de Aikido deles recebeu o 6º Dan de Aikido. Foi muito bacana, muito legal. E eles foram lá, os 3, né? Que são os 3 que fazem Aikido. Então, eles foram lá ver o sensei receber a condecoração. Merecida. Bem merecida. Misericórdia, como merecida. Então vamos lá. Estamos no 7º capítulo, né? A ação de Deus nas relações humanas. Então eu já expliquei isso, falei sobre o assunto. Agora nós vamos para o quando Deus diz não. Nem todas as orações elas são respondidas como esperamos. Isso daí não tenha dúvida. Às vezes é livramento, porque a gente pede pelo ego. E Deus está lá para nos proteger. Então ele não concede. Então, nesse capítulo, nós vamos explorar como o não de Deus pode ser uma proteção ou um redirecionamento para algo maior. É aqui que aprendemos a confiar que Ele vê além do que nós podemos enxergar, porque nós enxergamos aqui e Ele vê lá na frente, gente. O agir dele é perfeito nas nossas vidas, com certeza. E ele vê além do que podemos enxergar e age em nosso favor, mesmo quando não compreendemos. Isso é fato. Então, quando Deus diz não, é livramento. Pode ter certeza que se não tem aprovação de Deus, é livramento. Não é aquilo que você precisa, é outra coisa. Mas a gente fica lá, quero porque quero, sem entender. Por isso que eu falo que o entendimento é tão importante na vida da gente. Porque se você entender as coisas, você não vai ficar martelando na mesma tecla. Você vai deixar ir. E vem coisa melhor, com certeza. Aí no 9º capítulo, os milagres invisíveis. Os milagres, eles não são apenas os grandes eventos que desafiam a lógica, mas também os pequenos momentos que transformam as nossas vidas. Deus age no ordinário de forma extraordinária. Então, neste capítulo do livro, ele traz a reflexão sobre como os milagres invisíveis moldam a nossa fé e nos mantêm conectados à graça divina. O que precisamos? Nos conectar com Deus. Para quê? Para que a gente seja curado e na direção certa. Então, ó, entrelaçados com a mão de Deus, na fé e na devoção. Converse, busque, fale com Deus. Ele dá a resposta. Com certeza ele dá a resposta.
Então, o agir de Deus, 10º capítulo, nas batalhas espirituais. Todos nós temos batalhas espirituais em algum momento das nossas vidas. Então, neste capítulo aqui, a gente vai discutir o papel de Deus em lutas invisíveis. Desculpa, gente. Aquilo que a gente enfrenta no mundo espiritual, que nem sempre é legal, tá? Uma demanda, uma inveja. Ai, as pessoas são esquisitas. Elas almejam aquilo que não são vosso, não é verdade? Elas almejam aquilo que não é dela. E essa carga ela pega, você entendeu? E como pega? Então, ele envia proteção e orientação para as nossas ações, mesmo quando não percebemos. As orações e decretos e a fé são instrumentos que nos ajudam a acessar o agir de Deus em momentos de guerra espiritual. Então, para que a gente se livre de tudo isso, a gente tem que ter o entendimento de que guerras espirituais existem. Coisas estranhas acontecem nas nossas vidas, por ressonância, aquilo como fala que a pessoa te deseja, aquilo que a pessoa deseja de você, aquilo que é teu ela deseja. Às vezes pelo simples fato de você estar rindo, incomoda. A pessoa que tem luz incomoda o que está na treva, com certeza. Aí o que você faz? Você agarra na mão de Deus, ora, reza, decreta, pede ajuda, porque só Deus pode ajudar. Existem muitas ferramentas que ajudam a gente, só que a gente tem que entender a usar, tá? E a gente consegue se livrar da batalha espiritual, com certeza, com muita fé e devoção, tá? E entendimento. Capítulo 11, Testemunho do Invisível. Eu sou um testemunho do invisível, eu tô aqui para testemunhar a favor de Deus, tá? Aqui nós vamos relatar histórias de pessoas que experimentaram o agir de Deus em momentos cruciais. Testemunhos são a prova de que, mesmo invisível, ela está presente, ativa e transformando vidas. É óbvio que tem a transformação de Deus. Eu acredito em milagre, gente. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou devota de Santa Marta. Sou devota de todos os santos. Eu rezo para todo mundo. Mas, assim, às vezes a gente tem um santo de devoção um pouco mais forte do que o outro. E não que não sejam merecidas todas, Nossa Senhora Aparecida, e vai, né, Santo Antônio, São Judas Tadeu, e vai indo. Mas às vezes a gente se apega a alguma santa além disso. E eu me apego, sempre me apeguei, sempre rezei, sempre orei, sempre decretei para Santa Marta, porque ela é uma intercessora maravilhosa junto a Jesus. E eu, em novembro do ano passado, eu alcancei um milagre milagreiro, tá? Milagre milagroso, do qual eu aguardei 24 anos para que isso se concretizasse. E eu faço todas as terças-feiras a oração para ela. Quando eu não venho na mídia, eu estou fazendo em casa. Sempre orei para ela, sempre rezei para ela. Eu e minha mãe, a gente sempre rezou para ela. Nossa, de anos, eu era menina ainda quando eu rezava para ela e vendo a minha mãe rezar. Minha mãe reza desde sempre, que eu conheço minha mãe reza para essa santa. Acende vela de terça-feira, reza, faz oração. E aí eu venho agradecer pela graça que eu alcancei. Então, daqui de novembro até o final da minha vida, eu venho fazer a devoção de Santa Marta. Por quê? Porque eu alcancei um milagre. Eu alcancei um milagre junto à intercessão dela. Então, eu sou suspeita para falar aqui, certo? De testemunho. Eu sou testemunha viva de que milagre existe. O milagre da vida, milagre, gente, milagre. Só o fato de nós estarmos aqui, todos, né, literalmente bem, já é um milagre. E eu acredito em milagre. A fé, ela é constante na minha vida. E esperar 24 anos por uma coisa acontecer positivamente, você ter a vitória,
Eu esperei, não? Aí por que eu falo assim? Ah, é o tempo de Deus. Porque nesses 24 anos eu fui moldada. 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 A minha fé só cresceu. Só cresceu. E vai continuar crescendo. Por quê? Porque eu sou grata, tá? É isso. Então, esse é meu testemunho de fé. Aí, o 12º capítulo, a esperança em meio à escuridão. Com certeza. Por mais maluco que esteja a coisa, você tem que ter esperança. Qual é a última que morre? É a esperança, diz o dito popular. Então, Deus age como luz nas trevas, trazendo esperança onde tudo parece perdido. Nesses 24 anos de espera, teve tempo que eu também achei que eu iria sucumbir na confusão. Você entendeu? Que tudo parecia que só piorava. Só piorava. Mas eu não perdi minha fé. Nem eu e nem minha mãe. Eu compartilhei isso com o advogado, você entendeu? Nós compartilhamos a fé. Você imagina. Você entendeu? Você imagina. Nós compartilhamos a fé com ele. Então é isso. Certo? Esperança no meio à escuridão. Por mais que seja escuro, sempre tem uma luz no fim do túnel. E tem sim, tá, gente? É muito fácil se falar, não tem, vou entregar os pontos. Não faça isso. Não faça isso. Tem a luz no fim do túnel, sim. Certo? Se você não consegue sozinho, procure ajuda. Mas não pare. Tá? Não pare. Seja qual o motivo que você espera a luz no fim do túnel. Tá? Seja, sei lá, Deus, qual é o teu problema. Mas sempre tem uma solução. E nós estamos aqui, neste planeta, nesta terra, nesta fisicalidade, para achar a solução. E se você se entregar e não achar a solução, volta. A lição volta. Até você aprender. Seja nesta vida ou quantas encarnações for preciso. Mas ela volta. Pode ter certeza. Isso quem está falando não sou eu, tá? Eu só estudo isso. Mas não é... Certo? Não é uma afirmação minha. Tá bom? Mas virou uma afirmação minha, porque eu levei isso para minha vida. Então eu acredito no mal que vem pro bem, em que quando você pede uma coisa e você não alcança aquela coisa, é um livramento. É um livramento. Ah, eu quero porque quero. Porque a gente tem isso. Muita gente tem isso. Ah, eu quero porque quero. O quero porque quero não é querer. É ego. Você entendeu? É criancice. É o nome da coisa. Criancice. Vai crescer. Não é verdade? Vai entender. Vai tratar suas emoções. Certo? Tem tratamento para isso. Vá buscar ajuda. Se você não consegue sozinho, busca ajuda profissional que te encaminha para tudo isso. E seja uma pessoa resolvida. A gente se baqueia? É óbvio que se baqueia. Uma coisa que me desestrutura, literalmente, é saúde. Saúde dos meus filhos, saúde da minha mãe, que nem minha mãe, dia 5 agora, vai fazer um procedimento no Hospital do Câncer. Eu tô confortável com isso? Óbvio que não. É claro que não. Mas eu tenho que ter fé, eu tenho que encorajar. Ela tem aquela pressão alta de jaleco branco. Então, vamos supor, toda vez que ela tem que ir no hospital, ela fica com pressão alta. Então, tudo é um pouco mais complicado. Tudo é um pouco mais... E ela é uma pessoa totalmente negativa. Então, o que que acontece? Qual é a minha postura? Eu tenho que ser firme, forte, pegar na mão dela, às vezes dar bronca, às vezes, mas tá firme ali, você entendeu? Porque se eu esmorecer, ela nem vai mais no tratamento. Você entendeu? Então a gente tem que ser forte sim, tem que ter emoção controlada sim. Não que eu não tenha medo, é óbvio que eu também tenho meus medos. Eu sou humana, estou aqui para aprender, mas eu já aprendi bastante, não necessário. Eu estou em fase de aprendizado ainda, no jardim da infância, mas vamos aí, de mão dada com Deus, de mão dada com a espiritualidade, de mão dada com o divino Criador. Pai e mãe, certo? Se é que vocês me entendem. E vamos na esperança em meio à escuridão. A esperança é a última que morre. E vamos indo. Porque no invisível tá lá
a luzinha de Deus. É só ir buscar. Busque o que você acha. 13º capítulo. A sincronicidade divina. Eventos que parecem coincidência não existe, tá, gente? Podem ser atos deliberados de Deus. Nada na vida acontece por acaso. Se aconteceu algo, é para te ensinar, para te moldar ou para te livrar, tá? Então, eu acredito nisso. Esse capítulo explora, né, como Deus trabalha por meio da sincronicidade, unido a fatos, pessoas, situações e plano perfeito, num plano perfeito. Às vezes você se atrasa para alguma coisa. Aconteceu algum imprevisto que você até ficou chateado e brabo. Aí você fica sabendo que desmoronou coisa, que teve um assalto, que teve explosão, que teve qualquer coisa. E o que foi isso? O atraso qual foi? Não foi um atraso, foi um livramento. Então, quando acontece alguma coisa atípica na tua rotina, da qual você tem que fazer alguma coisa e você não consegue fazer aquela coisa por conta do que aconteceu, encare como um livramento. Seja lá qual for o tipo de livramento, um livramento. Se uma pessoa some da tua vida, some dos teus contatos, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Ó, obrigado, Pai, pelo livramento. Você estava lá namorando, estava lá sei lá o quê, a pessoa te dá, de repente te dá um basta. Não encare como você é a pessoa culpada, tudo acontece para você. Encare como livramento. Encare como, eu quero porque quero. Não tem isso. Seja adulto. Cresça. Um adulto consciente. Cresça, gente. E entenda que se aquilo não aconteceu como você quer, com certeza é livramento de Deus. Passando pelo 14º capítulo. A redenção de tudo. Nesse capítulo, o autor ele reflete sobre o maior agir de Deus, a redenção. Através de Cristo, Deus revelou o seu plano invisível para reconciliar o mundo consigo mesmo. Este ato de amor nos mostra que tudo que Deus faz era para restaurar e nos salvar. Entendeu, gente? Então, se te acontece alguma coisa da qual você não estava esperando, da qual te pegou de surpresa, e você tinha que fazer uma coisa e aconteceu outra, entenda como livramento. Perdi o amor da minha vida. Livramento. Perdi, não sei o que. Você não perdeu, você ganhou. Pode ter certeza que você ganhou. Então, reflitam sobre o que acontece com vocês. E nessa mensagem, né, a mensagem do livro O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá, ela nos traz, né, o entender, ver e entender que Deus está sempre trabalhando em nossa vida. Por mais que você não acredite, Ele está lá trabalhando. Por mais que as coisas não aconteçam como você deseja, Ele está lá trabalhando. Tá? Porque o desejo é do ego, não é da essência. E Deus age na essência, naquilo que você precisa e não naquilo que você quer. Deu para entender? Então, continuamos. Deus está sempre trabalhando em nossas vidas. Ele age nos detalhes, no silêncio, no tempo certo. Não existe atraso para Deus. Nos momentos inesperados, guiando-nos com amor e sabedoria. Somos nós que não entendemos os desígnios de Deus. Então, o que nos resta? Entender,
entender e entender. Certo? Porque você vai precisar do entendimento para se curar. Então, essa obra, ela reforça a importância da fé, da paciência e da entrega. Momento que, ao olhar para trás, sempre percebemos o fio invisível da providência divina, costurando a nossa história. E esse livro nos convida a descansar na certeza de que Deus nunca nos abandona, mesmo sem que a gente enxergue. Sem a gente se sentir a sua presença. Ele está lá, agindo para o nosso bem. Tá? Então, é esse livro aqui, ó. Gratidão, Fá, gratidão, filho, por você me dar esse livro tão importante, tão significativo. Então, aos olhos do mundo, um presente pode parecer um objeto. Aos olhos do coração, é uma ponte de amor. Meu querido filho, não há palavras que expresse plenamente a gratidão que sinto por você ter me presenteado com essa obra magnífica. Ela não é apenas um livro, mas um convite à reflexão, à fé, à contemplação de agir invisível de Deus. E esse gesto nos revela sua sensibilidade e carinho. Gratidão, Fabrício. Gratidão, gratidão, gratidão. Esse presente, ele nutriu a minha alma, enriqueceu a minha jornada espiritual. Obrigado, filho. Obrigado de verdade. E ele é um instrumento para a luz na nossa vida, certo? Eu recomendo a todos, tá? Eu recomendo a todos vocês. Aqui, ó. O Agir Invisível de Deus, de Luciano Subirá. Cada página lida é como um abraço, um lembrete de amor e de conexão. Então, muita gratidão de verdade. E gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo na live. Boa noite a todos e bom final de sábado. Beijo na alma.